Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 10. O tema da mensagem é: Jesus veio para te dar vida. Jesus veio para te dar vida. Ah, como a igreja está longe de entender isso. Que tristeza, né? Que não se entende isso. Graças a Deus que nós já entendemos. Encontraram? João capítulo 10, versículo 10. É Jesus mesmo que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele está fazendo um paralelo entre ele, o Messias, o Salvador, o verdadeiro pastor, dos falsos pastores que esse mundo está infestado. Esses outros são ladrões, são mercenários, vieram para matar, roubar. Não tem nada a ver com o diabo isso aqui não, viu? Nada a ver com o diabo. Mas eu não, eu vim com um propósito: morrer numa cruz para dar vida a vocês. Porque nós estávamos o quê? Mortos. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós mais uma vez reunidos nesse santuário, nesse lugar bom. É aqui que a tua igreja se congrega, é aqui que a tua igreja se reúne. Os teus santos te louvam, te adoram, ouvem a tua voz, se alimentam da tua palavra, são ensinados pelo teu Espírito Santo. Nós somos esses santos, meu Pai, e somos obedientes a Ti, e queremos nessa noite ouvir a Tua voz, queremos aprender de Deus, queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, queremos que o Senhor nos ensine os Teus santos e verdadeiros caminhos, para que nós não entremos pelos velhos e desconhecidos caminhos que o mundo nos apresenta. Não queremos andar em caminhos de trevas, queremos andar em caminhos de luz. Então fala-nos nessa noite, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, com teus santos, os teus escolhidos, com as ovelhas do teu rebanho, com aqueles pelos quais o Senhor morreu na cruz para lhes conceder vida. Usa-me mais uma vez como teu pastor, como teu servo. Não leve, Senhor, em consideração as minhas fraquezas, não leve em consideração os meus erros, os meus pecados, mas leve em consideração o quanto eu me esforço, Senhor, para viver uma vida sobremodo agradável a Ti, o quanto eu me esforço para viver vida reta, o quanto eu sou fiel à Tua palavra, à Tua verdade, o quanto eu gasto a minha vida em prol do Teu reino, para cuidar do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém. Diga graças a Deus. Olha, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, não existe nada pior do que o cristão ter uma visão materialista do Evangelho, ter uma visão materialista do cristianismo. Porque, infelizmente, hoje, a visão que a grande maioria dos que se dizem cristão tem é uma visão materialista. Por isso que não entende isso aqui. Esta vida abundante que Jesus veio nos proporcionar não tem absolutamente nada a ver com bens materiais. Isso aqui não tem nada a ver com a pessoa
ter dinheiro, ter empresa, ter automóvel, ter casa própria. Isso aqui não tem nada a ver com a pessoa não ter mais doença nenhuma, viver uma saúde perfeita. Não. Não tem nada a ver com a pessoa viver uma vida sem problemas, sem lutas, sem dificuldades. Porque o que se ensina em cima dessa palavra de Jesus Cristo é isso. Olha, Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Se você crê em Jesus, se você aceitar Jesus, se você vier, acaba os teus problemas, acaba as tuas lutas. Olha, se você quer um automóvel, Ele vai te dar um automóvel. Se você quer a casa própria, Ele vai te dar a casa própria. Se você quer ser rico, Ele vai fazer você uma pessoa rica. Se você tem uma microempresa, Ele vai fazer você ter uma grande empresa. Esta é a visão materialista. Na verdade, irmãos, isto aqui não está relacionado com absolutamente nada que você venha possuir, que eu venha possuir. Isso aqui está relacionado com aquilo que acontece na vida da pessoa, graças ao sacrifício que Jesus fez por ela na cruz. É isto aqui. Tem nada a ver com bens materiais. Tem nada a ver com materialismo. Tem nada a ver com cura divina. Você vê, pegam versículos, tiram fora do contexto, e todo o texto fora de contexto só serve para quê? Para se criar pretexto, para se criar doutrinas em cima de algo que não tem nada a ver com o que Deus está dizendo. Então desvirtuam isso aqui. Você quer ver uma outra coisa? Deixa eu te mostrar. Já que estamos tocando nisso. Hebreus capítulo 13. Olha outro texto que usam de uma maneira completamente errada, completamente desvirtuada. Hebreus 13, versículo 8. Também usa esse texto com o mesmo objetivo que eles usam, João capítulo 10, versículo 10. Mesma coisa. Então ele diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Então uso esse texto para dizer, olha, Jesus curou no passado, da mesma maneira que Ele curou no passado, Ele vai curar todas as pessoas que buscarem nele a cura, que buscarem nele a saúde. Se a pessoa tiver fé, nenhuma doença mais vai se estabelecer no seu corpo. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Aí qual é o argumento que essa gente utiliza em cima disso aqui? Olha, a Bíblia diz que Jesus não muda nunca. Então, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Ele vai curar todas as pessoas que se aproximarem dele, como Ele curou no passado. Esse é o ensino. Para quem não maneja bem a palavra, parece uma coisa muito lógica, parece uma coisa muito bonita, maravilhosa. As pessoas ouvem esse tipo de ensinamento, elas deixam entrar nas suas mentes esse tipo de argumento errado, passam a crer que a coisa é realmente dessa maneira, passam a buscar em Deus a cura de todas as doenças, de todas as enfermidades, de todos os problemas da vida. E aí surge o problema de verdade. Qual o problema que surge, pastor? É que de repente as coisas não acontecem como se ensina. Não acontecem. Aí as pessoas não são curadas, como o pregador diz que é. Aí a pessoa diz, mas eu fui à igreja, eu fui com fé, eu clamei, eu pedi, e Deus não me atendeu. Eu fui lá porque eu estou vivendo uma vida de problemas, Ele não me deu vida abundante, eu desejava isso, eu desejava aquilo, o Senhor não me concedeu. O que acontece então? A pessoa fica decepcionada com Deus, esfria espiritualmente e se afasta das fileiras da igreja, porque ela abraçou o ensinamento errado. Então vou repetir, todo texto fora de contexto só serve para se criar pretexto. Pastor, como é que nós entendemos esse texto aqui de Hebreus 13, versículo 8? Irmãos, esse texto aqui não está falando daquilo que Jesus fez. Está falando daquilo que Jesus é. Não está falando do que Ele fez, está falando do que Ele é. Aqui está falando
do caráter de Deus, dos atributos de Deus, dos predicados de Deus, irmão Geraldo. Então, nesse sentido, ele não muda nunca. Por isso que Paulo diz à igreja, ó, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será para todos sempre. Então você tem que saber distinguir entre aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. São duas coisas completamente diferentes. Absolutamente diferentes. Por exemplo, Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Quer dizer, tudo isso que Deus é, Ele não muda nunca. Mas aquilo que Deus faz, às vezes Ele muda. Às vezes Ele muda. Houve um período na história que Deus falou ao mundo através de uma nação, a nação de Israel. Mas chegou lá na frente, Deus mudou. Hoje Deus fala ao mundo através de quem? Da igreja. Não é mais através dos judeus, não é mais através da nação de Israel. Eu não estou dizendo, entenda por favor, que Deus não cura no dia de hoje. Deus cura. Eu creio nos milagres, eu creio no poder de Deus, eu creio que tudo é possível que crê, que o impossível dos homens é possível para Deus. Mas nós precisamos entender que os milagres que Jesus realizou tiveram uma função toda especial ao longo do ministério terreno dele, para provar ao mundo que ele era de fato e de verdade o Messias. Tinha uma finalidade. Esse é o Messias. Todos aqueles prodígios que o Senhor Jesus realizou foi para mostrar ao mundo que o reino dele, o reino de Deus, tinha e tem o poder de reverter todos os terríveis efeitos que o pecado de Adão proporcionou. Como, por exemplo, a morte e a enfermidade. Então era para mostrar isso. Por exemplo, diante da culpa dos homens, Jesus perdoou os pecados. Mostrou que ele era o único que tem poder para perdoar pecados. Quer ver? Abra no livro de Marcos. Mateus, Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu a notícia de que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus distribuía o óleo ungido. Hã? Não, isso é coisa de falso pastor. Isso é coisa daquele que diz, o ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir. Ele não distribuía óleo ungido, ele não distribuía sal, rosa, ele não mandava as multidões fazerem corrente, participarem de um culto de libertação, nada disso. O que ele fazia? Anunciava-lhes a palavra. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, primeira coisa interessante, vendo-lhes a fé. Como é que se vê a fé? Se a fé é uma coisa abstrata. Como é que você vai ver saudade? Como é que você vai enxergar amor? Mas vendo-lhes a fé só é vista através das nossas atitudes. Imagina, 4 homens levam um paralítico, chega na casa que eles estavam, uma multidão, quem estava em seu perfeito estado de saúde, de pernas e braços, que não dependia da ajuda de terceiro, não podia chegar nem próximo da porta. Imagine um paralítico numa maca, dependendo da ajuda de 4 amigos. Esse homem tinha todos os motivos para dizer, bom, eu fiz o que pude. Eu vim, pedi, eles me trouxeram. Deus está vendo que eu não posso fazer mais do que isso.
me levem de volta para casa. E seria até uma desculpa aceitável, né? Mas não, o que é que ele faz? Deram a volta, colocaram ele em cima do eirado, abriram um buraco exatamente no cômodo da casa onde Jesus estava, não sei se na sala, não sei se num quarto, e amarraram a maca com corda e começaram a descer o paralítico, correndo o risco até do paralítico cair e quebrar o pescoço. Por isso que diz, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé, Jesus disse, olha, só faz isso quem tem fé, quem está crendo que eu sou Deus, quem está acreditando que eu posso fazer aquilo que os homens não podem, aquilo que a ciência não pode, aquilo que os cientistas não podem, senão não faria o que esses homens estão fazendo. E disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali, começaram a razoar em seus corações. Começaram a pensar consigo mesmo. Por que fala ele desse modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Quer dizer que para aqueles escribas, Jesus era apenas mais um profeta. Como tantos outros profetas que haviam existido na nação de Israel. Mas nós sabemos que Jesus era Deus feito homem. Deus na sua manifestação de filho. Que é isso? Como é que ele perdoa pecados? Isso é blasfêmia. Só tem um que tem poder para perdoar pecados, que é Deus. Quando Jesus disse, filho, estão perdoados os teus pecados, Jesus está dizendo, você vê se esses caras acordam e enxergam que eu sou Deus. Que eu tenho o poder de perdoar pecados. Agora aqui do versículo 8 em diante, você vai ver que, diante das enfermidades, ele curou os doentes, né? Versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Por que vocês estão pensando isso? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual é mais fácil? O que é mais fácil? Mandar um paralítico levantar e andar ou dizer, estão perdoados os teus pecados? Mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados. Manda um paralítico andar. Manda. Dizer, estão perdoados os teus pecados é mole. Não custa nada, não tem que provar nada, se está perdoado, se não está perdoado. Por isso que Jesus jogou a questão aqui. Qual é mais fácil dizer? Pergunto a eles. Vocês que estão aí dizendo que é blasfêmia, está perdoado os teus pecados ou dizer a esse paralítico, levanta-te e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele na sua natureza humana, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leite, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos tal coisa. Aleluia. Será que isso não merece uma palma maravilhosa da igreja para Deus? Olha, isso é milagre de Deus. Não é essas picaretagens que esses bandoleiros da fé mostram na televisão. Que a pessoa chega, em nome de Jesus, ande. Amém, está curado. O cara era paralítico mesmo, em cima de uma maca, não movia dedo, braço, nada. Levanta. Pá. Toma o teu leite e vai para casa. Saiu perfeito. Não saiu. Obrigado, Jesus. Quem sabe daqui a 10 anos eu melhore, né? Mas não é isso que eles fazem? Dor de coluna. Quem não tem dor de coluna? Quem não tem? 90% das doenças e enfermidades que afligem o ser humano são de origem psicossomática. Psicossomática. Do psíquico. Por isso que quando se cria um remédio novo,
e quer testar a eficácia desse remédio, o que é que os cientistas fazem? Por exemplo, criou-se um medicamento novo para combater dor de coluna. Aí pega 20 pessoas que estão com o mesmo problema da coluna. Separa 10 de um lado, 10 do outro. Eles vão fazer um teste com esse medicamento em vocês. Só que eles fazem 10 comprimidos chamados placebo, que é um comprimido só de farinha de trigo, não tem medicamento nenhum. E o outro tem o medicamento, só que ninguém sabe. É igualzinho. O cientista sabe, esse vidrinho aqui é só farinha de trigo, dá para aqueles 10. Agora dá para os outros 10. Aí de repente, os 10 que tomaram o comprimidozinho, que era só farinha de trigo, dos 10, 8 ficaram bons. Olha, só o psicológico. Só o psicológico já mudou. Você vê? 90% é de origem psíquica. Bom, agora, continuando. Abra em Lucas, capítulo 4, versículo 31. Naquele tempo, antes da cruz, os demônios ainda dominavam o império das trevas, ainda agiam como espírito nos ares. E diante de pessoas que estavam possessas desse demônio, Jesus demonstrou que ele tinha poder sobre todas as forças do inferno. Então, Lucas capítulo 4, versículo 31 em diante. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhes fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, ele sai. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Outra coisa interessante. Hoje não tem mais pessoas possessas. Tem pessoas que são demônios revestidos de carne. Mas não existe mais fulano que está com demônio, manda sair, né? Mas se existisse, porque da cruz para cá muda todo o panorama espiritual do mundo, até a cruz era o império das trevas. Da cruz para cá, o reino do Filho do seu amor. Expulsou o valente, amarrou o mais valente, né? Expulsou o príncipe desse mundo, colocou os demônios em algemas eternas. Então as forças do mal não podem mais agir como agiam até a cruz, como espírito nos ares. Não pode mais. Mas se existisse, você viu como é que essas seitas que diz que todo mundo tem demônio, tudo é o demônio, tudo é o diabo, como é que eles fazem? Pega o sujeito pela cabeça, balança, esse demônio em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. No outro dia a pessoa volta, está lá o tal de demônio de novo. Tem gente que está há 30 anos se libertando. É pior do que comprar casa naquela época do BNH, né? Era BNH? É BNH, né? Você comprava para pagar em 60 anos. Morria e não pagava, e não se tornava proprietário. Tem gente que está há 30 anos se libertando. Não se liberta nunca. Quando tem uma dor de cabeça, vai para o pseudo-pastor. Pastor, é uma coisa estranha, uma dor aqui. Isso é o rabinho do capeta que ainda está aí. O rabinho do demônio que ficou, sai rabinho. Quer dizer, o demônio saiu e deixou o rabo. Aqui o cara estava mesmo possesso. Uma só ordem, sai deste homem. Saiu, acabou o problema, liberto de uma vez e para sempre. Onde essa gente foi buscar essa coisa de libertação em suaves prestações semanais? Né? No Evangelho segundo Lúcifer. Bom, voltando em Mateus capítulo 8, Jesus mostrou
que Ele era o Senhor que está no controle de todas as coisas, que Ele tem poder sobre a natureza. Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos, vamos morrer! Aí Jesus perguntou: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Você já imaginou isso aí? Ventos! Para! Vento de 200 quilômetros por hora na tempestade. Ventos. Ondas gigantes. Mar, se acalmem. O mar. Na hora. E fez-se grande bonança. Qual é a tempestade que está hoje atingindo a tua vida, hein? Qual é a tempestade? Está aqui o Senhor que acalma as tempestades. Seja ela qual for. Uma doença, um problema financeiro, um problema sentimental, um problema de casamento, problema com o filho. Está aqui o Senhor que tem poder sobre todas as coisas. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E o homem acha que tem poder para não obedecer, que tem livre-arbítrio, que Deus tem que submeter ao homem. Que coisa, hein? Então, todos esses milagres que o Senhor Jesus realizou, todos esses prodígios, todas essas maravilhas, ele estava demonstrando o poder que ele tem de anular definitivamente todos os efeitos que o pecado de Adão passou a exercer sobre o homem e sobre a natureza. Aqui. Agora, eu quero também que você perceba que os milagres também tiveram um lugar de destaque no ministério dos apóstolos. Com que objetivo? Provar que aqueles homens eram verdadeiramente escolhidos por Deus para lançar o fundamento da igreja. Por isso os apóstolos também fizeram grandes milagres. Foram homens completamente especiais. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então era preciso que eles fizessem coisas extraordinárias, como Jesus fez, para que ninguém tivesse dúvida que eles eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Que eles foram os escolhidos, que eles tinham autoridade para lançar o fundamento da igreja. Amém? Efésios, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Você sabe por que isso? Porque naquele tempo, irmãos, haviam muitos falsos apóstolos. E as pessoas ficavam confusas, sem saber quais eram os apóstolos verdadeiros, quais eram os apóstolos falsos. Porque era apóstolo de tudo quanto é jeito, à torta e à direita. No meio de um mundo de falsos apóstolos, como é que os verdadeiros apóstolos poderiam provar que eles eram os legítimos? Que eles eram os verdadeiros? Paulo responde isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12.
pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Veja, os sinais, os prodígios, os poderes miraculosos que os apóstolos apresentaram, tinham um propósito bem definido. Qual era? Provar que eles eram legitimamente os homens que Deus havia escolhido para lançar o fundamento da igreja. Aqui. Homens especiais para um momento especial, para um período especial. Então os apóstolos foram homens que receberam de Deus uma posição extremamente importante, de muita honra. E essa posição de apóstolo não foi concedida a nenhum de nós. Eu não recebi, você não recebeu, homem nenhum mais recebe, foram só aqueles 12. Por isso que não pode ter apóstolo no dia de hoje. Isso é uma fraude. Isso é uma farsa. Fundamento só se lança uma vez. Amém? Por exemplo, vamos voltar em Mateus 10. Mateus capítulo 10. Marque aí. Versículo 8. Ele escolhe os primeiros apóstolos e diz, no versículo 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça. Irmãos, essas palavras aqui, Jesus proferiu somente àqueles apóstolos. Ele não proferiu a nenhum de nós. Como é que ele vai dizer para a gente expulsar demônio, se não tem mais demônio para expulsar? Ele não nos deu essa posição de destaque que ele dá a esses homens aqui. Mas quantas vezes eu vejo os pastores usando esse versículo, dizendo que essas palavras também foram dirigidas a mim, foram dirigidas a você, que nós temos o poder de fazer a mesma coisa que Jesus fez, de fazer a mesma coisa que os apóstolos fizeram. Ah, mas Jesus disse, aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores ainda farão. Que obras? Tem que estudar, saber qual é o sentido da palavra no grego. Era no sentido da obra missionária. Fará obras maiores do que a que eu estou fazendo agora. Logo depois, os apóstolos fizeram obras muito maiores. Hoje se faz muito maior. Hoje você alcança milhões de pessoas pelo rádio, pela televisão, pela internet, tudo quanto é meios, coisa que Jesus não teve no seu tempo. Aí ele diz, não, é no sentido de fazer milagre. Ah, é? Ah, é, bonitão? Fará obras maiores do que Jesus fez? Você conhece alguém de Jesus para cá que tenha pego 5 pães e 2 peixes e alimentado 20 mil pessoas? Você conhece algum homem que tenha ressuscitado um morto depois de 4 dias sepultado, já cheirando mal, já a carne apodrecendo? Você conhece algum pastor na face da terra que tenha andado em cima das águas? Manda um picareta desse andar. Ora, curar dor de coluna, fazer essas picaretagens, qualquer um faz. Padre Quevedo faz melhor. Faz melhor. O cara está lá com o braço mirrado, secado, sem braço, parece braço. E o braço aparecer perfeito. Quem faz isso aqui?
Nós, da graça de Deus, nós cremos nos milagres de Jesus. Nós cremos que Ele tem poder para operar sinais, para operar maravilhas, para operar prodígio. Nós cremos em tudo isso aqui que Ele realizou. Mas nós não podemos, irmãos, apontar para aquilo que o Senhor fez no passado como prova de que Ele tem de fazer a mesma coisa hoje. Podemos fazer isso. Se fosse assim, Deus era obrigado a manter intacto a nossa roupa, os nossos sapatos, como Ele fez com o povo de Israel no deserto durante 40 anos. Não se gastou o sapato, a sandália, a roupa não se estragou. Viveram 40 anos com a mesma roupa, o mesmo sapato, não gastava. Teria que fazer o mesmo. Ou não? Outra coisa importante. O que é que nós podemos dizer daqueles versículos que quando você lê, parece que eles estão garantindo que toda oração que eu faça a Deus, Deus vai ter que responder. Por exemplo, livro de João, vamos lá. João capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13 e 14. Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tem outros. São promessas maravilhosas de Deus, mas que apresentam um problema. Qual o problema, pastor? O problema, meu irmão, é que existe no mundo inteiro, em todo o planeta Terra, milhões e milhões de cristãos, milhões e milhões de filhos de Deus, gente absolutamente temente a Deus, gente que vive uma vida de retidão diante de Deus, que oram a Deus com fé, em nome de Jesus, que clamam, que pedem uma porção de coisas e não são atendidos. Ou não tem? Quem aqui não já orou a Deus pedindo alguma coisa que Deus não deu? Eu já cansei de pedir neres. O que é que a gente faz então com um versículo como esse aqui? Quando a pessoa diz, olha, para lá, pastor. Jesus disse, tudo que eu pedir a Ele em nome dele, Ele fará. E eu tenho pedido, já estou quase morrendo e Ele não responde. Como é que a gente diz para a pessoa? Por isso, que quando se ensina ao povo de Deus, que nesses versículos aqui, Jesus está garantindo de que todas as nossas orações serão atendidas, isso acaba gerando problemas graves. Isso acaba gerando frustrações tremendas. Então, como é que nós podemos entender isso aí, pastor Carlos Magno? Em primeiro lugar, para você entender isso aqui, você precisa reconhecer a soberania de Deus. Essa expressão, em meu nome, significa tudo aquilo que eu pedi a Deus tem que estar de acordo com os propósitos e desígnios de Deus para a minha vida. Esse é o sentido em meu nome, de acordo com o meu propósito, de acordo com os meus desígnios. Segundo lugar, você tem que saber, e nós sabemos muito bem, que Deus exige que todos nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele. Isso é uma exigência de Deus. A oração não é um cheque em branco que você preenche a quantia que quiser. Deus não dá um cheque em branco assinado, pode preencher que eu tenho que pagar o cheque. Eu tenho que cumprir o que o cheque diz. Não. Não é assim não. Há uma dependência da tua condição espiritual. Entendeu? Outra coisa tem que ser entendido. Deus exige, Deus não abre mão de uma vida de santidade. Vira a página aí. João capítulo 15,
versículo 7. Olha a condição. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O que é se permanecerdes em mim? Isso é um estilo de vida. É a pessoa que mantém uma intimidade com Deus. É aquela pessoa que tem uma maturidade espiritual. É aquela pessoa que já está toda dominada pela palavra, que já se prostrou diante de Deus, que é dirigida de fato e de verdade pelo Espírito Santo. Então há uma exigência, há uma condição. E dentro dessa condição, ainda fica na dependência dos propósitos e dos desígnios dele para a tua vida. Mesmo que você esteja vivendo uma vida reta, uma vida de santidade, dirigido pelo Espírito, embriagado pela palavra, mas aquilo que você pedir não estiver de acordo com os propósitos e desígnios de Deus para a tua vida, ele não vai dar. Claro, é evidente que não vai dar. O salmista, no Salmo de 119, porque se não fosse assim, Deus não seria soberano. Deus seria apenas um garçom nosso. Garçom, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Tem uma musiquinha dessa, não tem? Mas é assim que a igreja vê hoje. Seu Jesus, faça o favor de me trazer depressa uma boa casa com piscina e tudo mais. E o garçom traz. Deus não é garçom, não, meu irmão. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ele não está dizendo que nós seremos pessoas absolutamente santas, perfeitas. Não, não existe isso. Não há um só que seja perfeito, só ele. Enquanto nós estivermos nesse corpo de pecado, nós vamos pecar contra Deus, de uma maneira ou de outra. Por isso que João disse, se alguém disser que não tem cometido pecado, é o quê? Mentiroso. Só que nós não vivemos na prática do pecado, a prática habitual, repetitiva, diária. Nós vivemos mais assim. Mas eventualmente cometemos falhas. Eventualmente cometemos erros. Não é? Está aqui. 1 de João, capítulo 3, versículo 22. Agora o Espírito Santo diz: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aquilo que eu falei agora. Mesmo que a pessoa viva em constante intimidade com Deus, mesmo que a gente se esforce para guardar todos os mandamentos que Deus determina, nós não temos o direito de exigir de Deus nada. Nós não temos o direito de exigir de Deus que Ele atenda os nossos pedidos de cura, que Ele atenda os nossos pedidos de prosperidade, de bens materiais. Não temos. É muito bom não esquecer que nós existimos para servir a Deus e não para sermos servidos por Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Não pode inverter o processo. Não pode inverter. Agora, mesmo que o que você peça esteja de acordo com a vontade de Deus para a tua vida, com os desígnios de Deus, com os propósitos de Deus, se você não guarda os mandamentos, se você não faz diante dele o que é agradável, Deus não vai atender não, querido. Pode tirar o teu cavalinho da chuva. Não vai. O cara brinca com Deus,
ouve Deus falar, não dá a mínima, entra por um ouvido, sai pelo outro. Ele é Deus para si mesmo. Aí depois quer pedir e quer que Deus atenda. Que história é essa? Não vai receber. Outra coisa, se você é um cristão que vive numa constante intimidade com Deus, e mesmo assim, de repente, aparece uma doença no teu corpo. Todos nós estamos passíveis de doenças, de enfermidades. Acabei de dizer que estou tomando os medicamentos para coluna. De repente surgiu um problema de coluna. Você pode ter uma gastrite, uma úlcera. De repente aparece uma diabetes. E aí? Como é que explica isso aqui? Aí a pessoa já foi em tudo quanto é lugar, já participou de tudo quanto é culto de cura divina, já recebeu oração de todo mundo, já pediu a Deus com lágrimas nos olhos, já implorou, já clamou, e mesmo assim continua doente. Quantas vezes acontece isso aqui? Nesse momento nós estamos aqui, há milhões de cristãos espalhados pelo mundo que estão doentes. E cristão de vida reta. Gente que leva Deus a sério. Gente que obedece Deus. Gente que não falta culto. Gente que não faz graça. Gente que não zomba do dia do Senhor. E estão doentes. O que está de errado então? Como é que a gente entende? Entende assim. Se a pessoa vive vida reta, não está em pecado, está obedecendo a Deus, ficou doente, já tentou de tudo para ser curado, não foi curado. Ela tem que ter maturidade para perceber que se ela se encontra doente, e mesmo ela pedindo, mesmo ela orando, mesmo ela clamando, Deus não está atendendo, é porque é da vontade de Deus que ela permaneça assim. Aí é que é difícil ter maturidade para isso, hein? Aí é que é difícil ter maturidade. Porque Deus quis assim. Como é que Paulo morreu? Como é que os apóstolos morreram? Decapitados, degolados, crucificados de cabeça para baixo. Outros jogados na arena, leão vem, estraçalha o cara. Homens de Deus. Porque Deus quis que fosse assim. Foram mártires. Quando nós ouvimos falar dessa gente, isso desperta na gente uma fé, uma confiança, mais vontade ainda de crer na palavra. Tudo tem um propósito. Você vê, irmão Geraldo? O mesmo João que escreveu, volta lá no livro de João, no capítulo 14. Volta lá, depois a gente volta aqui de novo. Que é bom ler. Eu gosto de mostrar para que a pessoa leia. Capítulo 14, versículo 13. Como nós lemos agora. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só. Agora volta lá, na primeira epístola. É o mesmo João falando. É o mesmo Espírito falando. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Agora o que é que ele diz? E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade. Aqui não está escrito que se pedimos alguma coisa, segundo a nossa vontade, ele nos ouve, ele nos dá. Aqui não está escrito, se pedirmos a ele alguma coisa que torne a nossa vida mais tranquila, melhor. Não. Segundo a sua vontade, ele nos dá. Então está bem claro que Deus dá qualquer coisa que seja realmente segundo a sua vontade.
Pastor, por que motivo, por que razão não seria da vontade de Deus, por exemplo, curar um cristão? Pode ter absoluta certeza que quando Deus não cura, Deus tem lá os seus motivos. Pode ter absoluta certeza disso. Às vezes uma doença, uma enfermidade, serve como disciplina de Deus, né? Para fazer a gente despertar, para fazer a gente acordar, para fazer a gente se voltar mais para Ele, para fazer a gente levar mais a sério as coisas dele. Às vezes sério. Lembra de domingo? Pois é. Lembra de Jonas? Foi preciso tempestade, foi preciso o cara ser jogado no mar, ia morrer afogado, baleia vem, engole, não morre. Ele vai ter que acordar e saber que tem que me obedecer. Às vezes é para isso. 1 aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29 e 30. Paulo fala com essa igreja e diz: pois quem come e bebe, está falando da ceia, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, não poucos que já morreram. Quer dizer que a igreja dos Coríntios estava fazendo da ceia uma libertinagem, estava fazendo da vida espiritual uma brincadeira. E Paulo disse: é por essa razão que há muitos fracos e doentes no meio de vocês, e muitos que já morreram. Para ver se vocês acordam e vocês continuam dormindo. Às vezes Deus permite o sofrimento para que nós possamos, através da experiência pessoal, ajudar outras pessoas que amanhã estejam passando pelo mesmo sofrimento que nós já passamos antes. Às vezes o propósito é esse. 2 aos Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Está vendo? Deus permite que você passe um perrengue. Quantos perrengues eu já passei na vida. Quantas situações extremamente doloridas, aflitivas. Em todas elas Deus trouxe o consolo. Hoje, quando eu vejo alguém passando, eu digo: rapaz, já passei por isso. Fica tranquilo. Na hora certa Deus vai agir. Não se preocupe. Deus está no controle disso aí. Aqui, ó. Pastor, mas a gente liga um rádio, liga uma televisão, e está cheio lá de pastores, apóstolos, bispos, e todo mundo dizendo: não, porque a vontade de Deus é curar todo mundo, a vontade de Deus é dar prosperidade a todo mundo. Pois é, por isso que tem que manejar bem a palavra, porque quando você maneja bem a palavra, você começa a ver a contradição entre aquilo que esses homens dizem, entre aquilo que eles acham, os achismos, e aquilo que Deus diz. Aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34. Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34. Todos acharam? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Você pode pegar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver na Bíblia nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos dizer, não, eu sei qual é a vontade de Deus para todas as situações da vida. Não, eu sei, não. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conhece a vontade de Deus? Ninguém. Para a gente terminar, porque Tiago explica isso de uma maneira maravilhosa. Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante. Pronto? Tiago capítulo 4, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Claro. Quem aqui garante que vai amanhecer vivo amanhã? Quem tem certeza disso? Ninguém. Nenhum de nós pode ter certeza. Você pode morrer daqui a 2 minutos. Deus é que decide isso. No versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tremendo, não? Se o Senhor quiser, não só faremos isso ou aquilo. Quem é que tem mais fé? O sujeito que diz, eu determino a tua cura, ou eu determino a minha cura, estou curado pela fé, eu determino, como os caras ensinam aí fora, ou aquele que diz, Senhor, eu queria que o Senhor me curasse, mas que seja feito segundo a tua vontade. Quem é que tem mais fé? Mas o R.R. Soares na televisão disse, não, esse negócio de dizer, eu quero ser curado, mas que seja feito segundo a tua vontade, isso é falta de fé. Não, esta é a verdadeira fé. Você reconhecer a soberania de Deus, você saber que Deus é que decide. Senhor, eu quero isso, mas que seja feito segundo a tua vontade. Seja feito segundo a tua vontade. Isso é fé. Você lembra do exemplo maravilhoso que Jesus deu quando ele estava lá no Getsemane? Na sua natureza carnal, na sua natureza humana, Jesus estava profundamente angustiado. Ele sabia o que ia acontecer dali por diante. Vou ser preso, vão me espancar, vão me dar surra de chicote, que vão arrancar a pele das minhas costas, vai ficar em carne viva, vai ser uma dor insuportável, vão me colocar uma coroa de espinho na cabeça, vão fazer eu carregar uma cruz pesada, quase morrendo, vão me crucificar vivo numa cruz. Sabia tudo isso. Na sua natureza humana, como filho, ele queria fugir desses sofrimentos cruéis, que foram sofrimentos cruéis. O que ele disse? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero beber esse cálice amargoso. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Não a minha, mas a tua. Não a minha, mas a tua. Amém, irmãos? Essa é a verdadeira fé. Então, Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para nos dar vida eterna. Irmãos, nada é mais importante do que a vida eterna. Olha, você pode ter todos os tesouros do mundo.
Se você não tem vida eterna, morreu, acabou. Tudo fica aí, nada vai contigo. Agora, tesouros espirituais continuam com você eternamente. Aleluia. Se você morrer agora aí, você tem certeza que vai viver eternamente com Deus? Ou você vai morrer eternamente no inferno? Pastor, o inferno deve ser uma coisa terrível, né? Imagine aí um mundo só de pessoas más. Só pessoas más. Só bandido da pior espécie, assassino, estrupador, pedófilo, gente que, sabe, é o diabo em pessoa mesmo. Imagine um mundo onde todo mundo é doente, cheio de câncer, de leucemia, o diabo a quatro. Uma tragédia, imagine. Imagine viver num mundo assim. O inferno é 1 bilhão de vezes pior do que isso. É 1 bilhão de vezes pior do que isso. Alguns viverão eternamente com Deus. Num novo céu, numa nova terra. Jesus veio e mostrou, eu sou Deus. Eu sou o Salvador. Eu vou dar provas a vocês que eu sou Deus. Que eu vou reverter tudo isso que o diabo fez. Eu tenho poder, as doenças vão sair. Nenhuma vai ficar. Mas o senhor tem poder? Tenho. Mas tem um homem aqui que não tem braço. Apareça braço. Cara, ele fez o braço aparecer. Tem um morto ali, 4 dias sepultado, fedendo, já podre. Sai para fora. E o morto saiu. Vocês têm dúvida ainda? Tempestade, acalma vento, acalma mar. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então vocês podem acreditar que eu vou fazer para vocês novo céu e nova terra. Onde não haverá doença, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte. Agora há um lugar onde as pessoas irão e morrerão eternamente. O inferno. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.